Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Alberto de Lima Rocco Júnior, sou advogado, atuo na área tanto do direito civil quanto do direito público, enfim, outras áreas também. Queria cumprimentar a todos vocês, estudantes de jornalismo, de relações públicas, e estou aqui para tentar contribuir com um pouquinho do nosso conhecimento naquilo que for produtivo e proveitoso para vocês, tá ok? Então vamos lá, pelo que eu conversei com o Garbo, a ideia aqui seria tratar a respeito da questão que envolve o sigilo, a divulgação do sigilo de uma conversa, enfim, até que ponto, até que limite essa conversa teria ou poderia tornar-se, né, pública e ao mesmo tempo não ser lesiva, não ser prejudicial a ponto de acarretar uma indenização ou alguma coisa nesse sentido. E assim, na nossa opinião, o que deve se ter em mente, na verdade, sempre, é o dispositivo constitucional. É ele que resguarda tanto o limite quanto também a própria atribuição desse jornalista e tudo mais, que vai fazer com que essa divulgação não seja lesiva. Então, no caso, é o seguinte, eu tenho a interpretação de que uma conversa entre dois interlocutores, entre os, né, interlocutores, ela possa sim ser divulgada. Inclusive sem a anuência do outro participante, desde que ela não viole a intimidade. A intimidade, na verdade, é resguardada pela Constituição Federal, no artigo 5º, acho que é inciso 10º. Inciso 10º. Ela é resguardada a intimidade. E se ela for ofensiva, se ela for uma revelação de um segredo, se ela se tornar algo lesivo a ponto de se justificar uma indenização, obviamente que ela seria então uma prática, uma infração à lei, infração ao que a Constituição estabelece. Recentemente nós tivemos agora por exemplo, o episódio do Sérgio Moro, juiz Sérgio Moro, que divulgou a conversa entre o ex-presidente Lula com a presidente Dilma, e ocorreu que houve uma discussão a respeito da legalidade dessa divulgação. E no entender do então juiz Moro, foi no sentido de que essa divulgação seria oportuna, seria saudável sim. Por quê? Porque se tratava, muito embora fosse uma divulgação autorizada, e portanto uma gravação autorizada, um grampo autorizado, então ela poderia sim ser divulgada, porque se tratava do interesse público. E no sentir dele, não haveria lesão aos interlocutores, embora se tratasse de uma conversa sigilosa ou reservada, mas envolvia o interesse público. Esse interesse, então, sobrepõe-se ao interesse particular, ao individual. Então, do ponto de vista dele, que foi, obviamente, que sofreu algumas correções, vamos dizer assim, pelo ministro Teori Zavascki posteriormente, mas quanto ao procedimento, que não seria até então oportuno, né, a justiça, enfim, a causar toda essa comoção social do ponto de vista técnico, jurídico, mas de certa forma se reconheceu também de que essa divulgação não seria ofensiva, não seria prejudicial, que ela sim haveria um interesse então público dessa divulgação. Então a limitação de uma conversa, obviamente que uma conversa gravada, onde não envolve, aí sim é onde a legislação propriamente dita faz uma reserva maior, impõe uma limitação maior, quando ela não envolve os interlocutores, ou seja, o entrevistador, enfim, o jornalista, aquele que está envolvido com na busca daquela informação, ele então capta uma conversa de uma gravação de um ambiente, onde ele não é envolvido, mas são duas pessoas, terceiros, conversando, e ele capta essa conversa e faz essa divulgação. Essa conversa, essa divulgação, nesses moldes, sem autorização dos interlocutores, ela sim é uma divulgação ilícita, não pode ocorrer. Então, do ponto de vista jurídico, envolvendo os interlocutores, ainda que não haja anuência, para resumir, ainda que não haja anuência,
mas que não seja ofensiva, que não viole a intimidade, é passível sim de divulgação. Sendo de um ambiente, uma escuta ilegal, então, propriamente dita, já não poderia, né, produzir nenhum tipo de ilegalidade. Mas envolvendo terceiros que não seja autorizada também seria uma divulgação ilegal, ofensiva. Eu acho que é isto, do ponto de vista que nós poderíamos aqui colaborar, tá ok? Obrigado, um abraço a todos.